Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a abrir a carta aos Colossenses, em nome do Senhor Jesus. Abra a sua palavra do Senhor Jesus, que está em suas mãos. Carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, a partir do verso 1 mesmo, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e aos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e a paz da parte do nosso Deus Pai e a do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus, em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, e para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? De cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um
padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém? Essa carta aos Colossenses, se a gente pudesse trazer um tema só para essa carta, sem dúvida nenhuma seria a supremacia de Jesus Cristo. Só para nós termos a real importância dessa carta para os dias de hoje. Primeiro que Paulo, ele nunca tinha ido em caráter pessoal até essa igreja. Na verdade, Paulo, ele morava ali, ficou um tempo morando em Efésios. E Paulo, ele é preso na sua primeira consequência grave ali de pregar o evangelho, é preso em Roma. Ali ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. São as cartas onde o apóstolo Paulo escreve na sua primeira prisão. Como eu disse, Paulo, ele não tinha ido a Colosso. Ele não conhecia, de fato, a comunidade. Mas ele conhecia algumas pessoas, por ter morado ali em Efésios. Ele conheceu Filemão, parte da igreja de Colosso, se reunia na casa de Filemão. Nós vamos saber disso na carta de Filemão. Mas também Paulo ali ele conhece Epáfras. Epáfras, como nós acabamos de meditar, foi um líder daquela igreja. Ele ordenou aquela igreja. Só que tinha um problema. Quando a igreja está pequena, os ataques são pouco. Por quê? Quantas menos pessoas tiverem, nós somos imperfeitos, mas falhas vai ter. E isso é natural. Até então, está tudo normal. Só que a igreja de Colosso vai crescendo e com ela vai agregando novos convertidos. E a igreja ela sofre 3 ataques. E nos dias de hoje, se nós parar para analisar, acontece isso diariamente. E eu não quero aqui externar que eu não quero comparar a igreja IPM Praia com a igreja de Colosso, não. Compara você, eu, nós, com a igreja do Senhor. E o que vai equiparar as nossas ações. Porque se nós tivermos um pensamento macro, a gente nunca vai assumir a responsabilidade. Mas se a gente trazer para o micro, para o lado pessoal, para as nossas ações, a gente vai conseguir entender o porquê das tais ações, dos problemas que houveram nessas igrejas e como nós individualmente podemos evitar algumas coisas. E como eu disse, essa igreja, ela sofreu 3 ataques. O primeiro ataque que ela sofreu foi sobre os fenômenos sobrenaturais. O segundo ataque era o legalismo judaico. Alguns judeus se convertendo a Cristo, entre aspas, trazia consigo ritos, tradições. E eu julgo a pior delas,
que é a terceira, que é as filosofias, as ideias filosóficas desse mundo estavam tentando adentrar na igreja. Acabamos de louvar, pois eu amo a mensagem da cruz. Se tem uma carta, se tem um livro onde Paulo e qualquer um outro profeta ou escritor defende a soberania de Cristo, é Colossenses. As outras também, mas essa, ela tem um caráter particular, porque ela foi muito bombardeada. E repito, Paulo não tinha ido a caráter pessoal. Então Epáfras, um jovem pastor, ganho para Cristo através da palavra do Senhor Jesus inspirada ali, através da vida de Paulo, ele pede ajuda. Ele vai até Paulo, em prisão, que está em Roma, e começa a relatar para Paulo os problemas que a igreja estava vivendo. E de fato, Epáfras não tinha a habilidade, a experiência para poder resolver aquilo. Então ele vai a alguém que tem experiência para poder orientá-lo. Aí Paulo escreve essa carta. E eu oriento a cada um dos irmãos em casa, quando puderem, lê essa carta toda. É uma carta riquíssima. Do início ao fim, fala da soberania do Senhor Jesus. Mas eu quero me ater ao primeiro ponto que a igreja estava sofrendo, que eram os fenômenos sobrenaturais. As pessoas em Colosso acreditavam que tudo que era sobrenatural vinha de Deus. E acreditava que tudo que era espiritual vinha do Espírito Santo. A pergunta que se faz, não é igual nos dias de hoje? As pessoas, elas querem ver um sobrenatural para poder de fato acreditar que Deus ele está agindo. Nós não podemos mais entender dessa forma e aceitar esse nível tão raso. Porque se nós colocasse dentro de nós essa convicção assim, eu só vou acreditar se eu ver uma manifestação de Deus aqui. Ele pode fazer. Ele pode fazer esse púlpito levitar. Ele pode, ele tem autoridade. Mas a pergunta é, qual o propósito? Deus não faz mágica. Deus ele trabalha com os princípios e quais? As quais ele mesmo estabeleceu nas nossas vidas. E a igreja de Colosso, a maioria acreditava que tudo que era sobrenatural era o próprio Deus. E as coisas espirituais vinham direto de Deus, do Espírito Santo. E não é isso. Porque faltava esse povo discernimento para entender o que vem de Deus e o que vem da carne. Guarda no coração de vocês, Satanás não dá o primeiro passo. Ele potencializa o segundo. O primeiro passo quem dá somos nós. E Epáfras ali, vendo aquela situação, o que eu vou fazer? Aí Paulo ele começa a orientar. O segundo problema que também fazia Epáfras perder o sono era o legalismo. Essa carta vai mostrar o legalismo judaico, tá? Mas só que hoje existe o legalismo nosso legalismo. Aquilo que a gente acredita que precisa de algo a mais para ser salvo. Aquilo que nós entendemos, na nossa mente, que é necessário fazer mais alguma coisinha. Não, mas não é isso não. A graça já foi estabelecida para cada um de nós.
A salvação não depende das nossas ações, porque se dependesse, acabou, não tinha ninguém mais, nem no passado, nem agora e nem no futuro. A graça é um dom que vem de Deus, não porque nós fazemos coisas, não é como um filho que faz aquilo que é certo, o pai vai lá e presenteia. Não, a graça não é isso, é um favor imerecido. Porém, os crentes, entre aspas, recém-convertidos, vindo de uma outra religião, de uma outra crença, estava colocando em dúvida a duidade de Deus. Queriam colocar um peso no povo de Colosso. Não, para você ser salvo, você precisa circuncidar. Eu sei que Jesus faz isso. Eu acredito em Jesus. Mas é bom você circuncidar. É o mesmo ataque que a Galácia sofreu. O pastor Marcos pregou isso aqui. E esses ataques não é só no passado. Até hoje existe isso. A gente não pode pegar as tradições. Aí eu já não estou falando da circuncisão, porque a tradição pode ser um legalismo hoje que afasta muita gente da presença de Deus, principalmente aquelas ainda que estão aprendendo a caminhar. Eu não posso dizer que uma pessoa, porque ela não está aos meus olhos a caráter, com uma boa vestimenta, e impedi-la dela adentrar nos santos dos santos e adorar a Deus junto conosco, porque isso é um legalismo. Aí eu já não estou falando da incircuncisão, na época eu estou trazendo para o nosso contexto hoje. Jesus está acima disso. Jesus, ele só quer um coração contrito, uma mente entendida, para dar um passo atrás, se arrepender. Primeiro a pessoa tem que ter Jesus, depois os costumes vão mudando. É um processo. E quanto tempo leva? Olha, o meu está durando até hoje, e vai durar até quando eu morrer. O problema é que o legalismo quer impor o tempo, o legalismo quer impor a condição. O legalismo quer fazer com que as pessoas venham ter cargas que a qual Jesus não colocou na caminhada dela. Isso é um problema. Porque ou a gente pode sofrer o legalismo, ou a gente pode fazer as pessoas sofrer o legalismo. O terceiro problema que aquela igreja vivia é o que nós vemos na internet. Ou pelo menos eu uso a internet ou procuro usar as redes sociais para aquilo que é santo, puro e agradável, com todos os meus erros e com as minhas falhas. Mas o que nós mais temos visto em todo canto são a filosofia. A filosofia, ela é agradável aos nossos ouvidos. A filosofia é uma herança que a Grécia deixou até hoje para todo mundo. Essa filosofia, eu não vou falar o que eu falo não, que está gravando. A filosofia, ela te neutraliza de uma forma bem sucinta. Você está comendo aquilo que é ruim, acreditando que é a melhor coisa que você está comendo. Porque a filosofia, as ideias filosóficas, primeiro, ela vai ao encontro do seu coração. Ela tem a missão de te agradar, de facilitar. Uma coisa é ir ao encontro, outra coisa é ir de encontro. A palavra de Deus, ela vai de encontro à nossa carne. A palavra do Senhor Jesus, ela vai de encontro aos nossos atos. A filosofia, ela vai ao encontro. Ela dá aquele encaixe perfeito aos nossos olhos. E sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele teve que escrever bastante por conta disso.
Porque no verso 13, só ouve, por gentileza. Olha o que ele vai falar. Ele vai trabalhar com a consciência daquele povo. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo teve que trabalhar com a consciência daquele povo, porque tem coisas que você não pode forçar de uma forma física. Você tem que trabalhar com a mente. Você precisa fazer a própria pessoa pensar. E a palavra de Deus, primeiro, ela adentra na nossa consciência. É por isso que Romanos capítulo 1, no verso 2, ali vai dizer assim, olha, mas não conformeis com o vosso século, mas transformai-vos pela vossa mente. Ou seja, a palavra de Deus na nossa mente, ela nos renova. Paulo, ele teve que fazer o povo pensar. Vocês acreditam que Jesus é esse? Porque eles estavam diminuindo a posição de Cristo. As filosofias que nós ouvimos aí fora têm como a incumbência de diminuir o peso do Senhor Jesus. Vai falar bem de Jesus. Vai até dizer que Ele é Deus. Mas na execução, vai diminuir Ele. A filosofia, ela agrada a gente. Cuidado. Cuidado com o que a gente gosta de ouvir. Porque a palavra, ela precisa nos confrontar. Ela precisa mostrar para nós os nossos atos, as nossas reações, o nosso falar. A palavra de Deus não veio para confortar de primeiro. Ela nos confronta primeiro e nos acolhe segundo. A palavra de Deus, ela só acolhe a nossa alma e repudia sempre a nossa carne. E a nossa carne, ela é alimentada de dentro para fora, chamado o eu. É o nosso eu. É aquilo que a gente julga ser certo. É aquilo que aos nossos olhos a gente tem a plena consciência que é o mais correto. Mas quem disse que só porque aos meus olhos, só porque está nos meus pensamentos é certo? E quem disse? Eu preciso ir para a palavra do Senhor. Porque todas as ações fora da palavra é maldição. É vaidade. É pura carne. E Paulo, ele enfrenta essas pessoas com tamanha força. E detalhe, ele não tinha ido para aquela igreja. Tudo isso foi a informação que Epáfras tinha passado. Mas como Paulo era experiente, em todo lugar ele sofria legalismo. Em todo lugar tinham os tais que se acham culto, ideias filosóficas, que tem a direção para mudar tudo. Já viu a pessoa que ela sempre tem uma ideia para tudo, mas nunca executa nada? É uma contradição. E as pessoas que guardam dentro de si essas filosofias, elas querem tirar Jesus do trono dele e fazer com que a sua própria vida
venha ter o mundo girando ao redor dela, ou a direção dela. Nós já sabemos os 3 ataques que a igreja sofreu. Mas a pergunta é: o que fazer para não se assujeitar a essas 3 coisas? O que fazer? Porque eu aqui explicando, também não quer dizer nada não. Só estou explanando. Aí a pergunta é, porque era essa pergunta que Epáfras queria. O que eu tenho que fazer, Paulo, para combater tudo isso? Porque é eu que estou lá. O que o Alan tem que fazer para combater isso na vida dele? Porque é eu que vivo. O que cada um de nós, no nosso mundo individual, na nossa vida real, lembra, existe um mundo ideal e o mundo real. Nós vivemos no mundo real. O que eu preciso fazer nesse mundo real para me proteger disso tudo? Então, vamos começar. A primeira coisa está lá no capítulo 3, no verso 8. Paulo, ele, dentro dessa carta, ele dá muitas orientações. Mas o que nós precisamos fazer para não se tornar vítima disso ou influenciado por isso? No capítulo 3, no verso 8, Paulo ele vai dizer assim, ó: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já foi despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Primeira coisa que Paulo ele orienta, olha, analisa sempre você mesmo. Nessa análise, a gente vai ter a consciência se nós estamos inclinando para essas coisas. Se a gente está dando muito valor às coisas sobrenaturais. Se eu não ver nada, se eu não ver aqui o pastor falando em mistério, Deus não estava no culto, não. Na quinta-feira retrasada, teve uma irmã que parou lá na congregação e perguntou se ali tinha revelação. Eu falei, tem, pode entrar. Então, teve o culto, teve a pregação. Aí ela falou, eu não vi a revelação que o senhor falou. Eu falei, a senhora não ouviu? Porque a senhora não entendeu que a revelação é a palavra do Senhor. Eu não sei qual tipo de revelação que a senhora quer, porque essa é suficiente. Quando a gente está inclinado, olha, eu vou naquela igreja ali, porque ali tem alguém que revela as coisas. Eu vou ali. Não. Nós não somos desse mundo, não. A pessoa, ela quer ver uma ação sobrenatural para acreditar. E aqui Paulo, ele começa a nos dar a direção para que isso não aconteça com a gente. Analise sempre você mesmo. Vai se despindo. Vai tirando de você as atitudes do velho homem. Coisas terrenas. E quando a gente vai fazendo análise, a gente vai vendo onde está errando. Eu não posso mais falar isso. Não foi minha intenção, mas essa atitude não foi certa. Caramba, peraí. Você começa a frear os seus... Então Paulo ele fala o seguinte, você tem que tirar de dentro de vocês aquilo que corrompe, porque isso torna você cego, torna você surdo, e você não consegue perceber aquilo que vem do mal e aquilo que vem de Deus. Tira de dentro de você as coisas sujas, tira a mágoa, o rancor, tira o ressentimento, tira as tradições, tira,
se esvazia, fica nu na presença de Deus. Tira aquilo que está sobrando, põe o que está faltando, joga para fora, porque até hoje não mudou a vida, ou então guarda. Tira. Paulo dá uma orientação. E a segunda coisa que Paulo orienta, está no capítulo 4, do lado aí do 3, logo no verso 2. Perseverai em oração, olha que maravilha, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para o que estão de fora, remina o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Olha só que maravilha. Isso aqui é porreta de mapa. Isso aqui é para colocar qualquer um de nós para cima. Não numa empolgação, mas numa verdade absoluta. Nós não precisamos enfeitar o papagaio, não. A gente vai se despindo, vai jogando fora e vai orando. E nessa oração percebe que Deus ele vai nos tratando. Nesse relacionamento com Deus, Deus ele vai nos tratando. E percebe que o apóstolo Paulo não mandou Epáfras expulsar as pessoas. Epáfras, faz o seguinte. Levanta 12, olha só. Levanta 12 aí, da tribo de Judá. Pega a espada e expulsa esse santarrão. Não! O apóstolo Paulo não falou isso, não. Sabe por quê? Porque todos esses que estavam lá na igreja de Colosso eram um ser humano igual a cada um de nós, que precisava de um tratamento. O apóstolo Paulo, ele simplesmente pede para que se proteja, porque isso não são pessoas. O legalismo, o desejo sobrenatural de ver as coisas diminuindo a soberania de Deus, a filosofia desse mundo é um espírito, não são pessoas. Nós temos que enxergar isso como um espírito. É um espírito que tenta adentrar nas igrejas. E não é no templo, não é esse templo, é aqui, nas igrejas do Senhor, é na nossa mente. Porque para pensar, se fosse pessoas, olha quanto tempo isso aqui tem, não acaba, porque é um espírito, e o espírito caído, ele vai se aproveitando, de quem? Daqueles que não comem um arrozinho com feijão, da fé, daqueles que não procuram meditar na palavra, daqueles que não procuram ter uma vida de oração, daqueles que não procuram se achegar mais para Deus. É um espírito que tenta acabar com as igrejas do Senhor, e não são as denominações, somos nós. Se nós retirarmos de dentro de nós aquilo que não é bom, aquilo que apodrece os nossos ossos, e tivermos uma vida de oração, sabe o que vai acontecer? Através de nós, essas pessoas que estão sendo influenciadas pelo inimigo, elas vão se render à graça do Senhor Jesus. Isso aqui é para edificar a igreja. Paulo não manda tirar ninguém da igreja. É a igreja. Uma igreja imperfeita, como nós somos imperfeitos. O problema não é ser imperfeito. O problema é qual é a proporção da sua imperfeição.
Porque imperfeito todos nós somos. Mas qual é o nível da sua imperfeição? Lembra? Ou lembremos, o diabo não dá o primeiro passo, ele potencializa o segundo. Se queremos se proteger de tudo, vamos nos despir de coisas, do velho eu, do nosso eu, dos nossos achismos, dos nossos legalismos, e vamos ter mais o amor no nosso coração, pois eu amo a mensagem da cruz. É isso que Jesus representa. Ele é soberano, não precisa de mais nada. Somos nós que precisamos sempre adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe.